Aqui eu tenho um indicador, gente, que me fala muita coisa sobre a saúde financeira da empresa em relação à dívida, que é o indicador dívida líquida por EBITDA. EBITDA é a parte operacional da empresa. Imagine que você tem um investimento de 100 mil reais, você recebe R$1.000 por mês de dividendos desse investimento. E no seu trabalho você recebe 3 mil por mês. 3 mil por mês é o seu EBITDA, é o que vem da sua operação. Na verdade, seu salário é 4 mil, porque você recebe 3 mil da sua operação, mais R$1.000 de dividendos. Você recebe 4 mil reais por mês. Mas da sua produção, da sua mão de obra, vem 3 mil. Esse é seu EBITDA. A grosso modo é isso. Então, o EBITDA de uma empresa é o que vem da operação dela. Descarta juros, impostos, depreciação e amortização. Quando a dívida líquida de uma empresa, e agora eu quero que você entenda o que é dívida líquida, é o caixa menos o que ela deve. Então imagine que uma empresa ela tem 100 mil reais no caixa e ela deve 60. Ela não tem dívida líquida. A dívida líquida é negativa em 40 mil. Agora imagine que a empresa tem 100 mil no caixa, mas ela deve 180. A dívida líquida é 80 mil. Por quê? Porque ela deve 180, mas se ela pegar o caixa e pagar, ela vai ficar devendo só 80. Então a dívida líquida é 80. Agora que você entendeu esses dois aqui, o que é dívida líquida, o que é EBITDA, a gente cruza os dois. Dívida líquida por EBITDA. Eu pego a dívida líquida que eu tenho e divido pelo EBITDA. Quando isso está abaixo de 1, eu estou numa situação bem confortável. Quando está acima de 2, eu já começo a ficar com uma pulga atrás da orelha. Acima de 3, o risco de calote é grande. Acima de 4, complicou. Eu consigo ver aqui, ó, o indicador dívida líquida por EBITDA da Home. Fica ali, ó. Olha só o que eu falei em 2014, 2012. Chegou lá em 7,42, 7,88. Estava bem complicada essa situação. Depois ela foi baixando e conseguiu em 2017 controlar e foi para 1,59. Aqui é um caso de uma empresa que deu certo. Conseguiu administrar a dívida e virar o jogo. Mas ela teve numa situação muito crítica aqui, ó, em 2014, chegando a bater 7,88. Estava bem arriscado. Foi para 2,68, agora está em 1,46. Veja que até o site coloca em vermelho quando passa de 2 e deixa em verde quando baixa de 2. O que significa isso aqui, esse 2, esse 3? Se eu tenho um indicador de dívida líquida por EBITDA em 2, significa que eu vou levar 2 anos de trabalho da operação da empresa para quitar minha dívida. Se eu tenho um indicador de dívida líquida por EBITDA 3, significa que eu vou levar 3 anos de operação da empresa para pagar essa minha dívida. Tá entendendo? Então, o ideal é que isso aqui seja bem baixo. Por exemplo, e aí como que eu vou fazer essa análise, né? Se eu pego uma empresa que o indicador de dívida líquida por EBITDA é abaixo de 1, é 0, significa que ela praticamente não tem dívida. Não preciso nem olhar a dívida dessa empresa. A VEG, por exemplo. Ó, eu pego aqui, ó. Vou puxar a VEG aqui e vamos ver o que ela mostra no indicador de dívida líquida por EBITDA. Aqui, ó. Olha só. Dívida líquida por EBITDA. É 0. 2019, 0, 0, 0. Por quê? Porque quando eu vou olhar o indicador dívida líquida dela, que está aqui, ó. Dívida líquida. Olha só. Menos 1 bilhão, menos 2 bilhões, menos 1,4 bilhão. Ou seja, a dívida líquida da VEG é negativa. Significa, isso aqui é porque, olha só, ela tem disponibilidades. Hoje, por exemplo, em 2021, quando ela fechou, 3,2 bilhões ela tem em caixa e ela deve 1,7 bilhão. Não tem dívida. Por quê? Porque se ela pegar o caixa dela, ela quita toda essa dívida e ainda sobra 1,4 bilhão. Então eu não preciso nem avaliar. Agora, quando o indicador de dívida líquida por EBITDA vai para 1, eu já começo... Eu não me preocupo muito, mas eu já posso tentar entender o que é essa dívida que ela tem. Se vai para 2, eu já tenho que entender mais a fundo. Se passa de 3, eu tenho que estudar muito bem a dívida da empresa para ver se vale a pena investir ou não.